A gente tem um caso muito célebre do Estado, e falou que ele, já mais de idade, 70 anos, que ele não ia conseguir aprender a mexer no sistema processual. Mas só dele não ter que viajar para Araguaína para protocolar uma peça, ele já estava muito satisfeito que ele ia pôr todos os estagiários dele para aprender a mexer no sistema, porque só de não ter mais que se deslocar para os locais, o encurtamento das distâncias já era um ganho absurdo que o Poder Judiciário estava trazendo para a advocacia, né? Então, focar nesses benefícios foi muito importante. A infraestrutura, né? O sistema, ele trabalha de ponta a ponta, né? Então, as delegacias, elas protocolam os inquéritos desde lá na delegacia, o delegado, o escrivão já faz o protocolo dos inquéritos, e a gente teve problemas de infraestrutura com a SSP, né? Que as delegacias às vezes não estavam tão equipadas, então o Tribunal de Justiça firmou acordos de cooperação para doar equipamentos para as unidades, para as delegacias, para equipar as delegacias para que elas pudessem trabalhar no sistema. E a adaptação técnica, né? Como a gente trabalhou com vários órgãos parceiros, Defensoria Pública, Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública, todos são entidades que fazem parte do sistema de justiça, né? E desde o início foram feitos acordos de cooperação técnica com essas entidades. Entrou um colega aqui do Ministério Público, Paulo, que está também desde essa época que entrou, a gente fez acordos de cooperação técnica com o Ministério Público, onde eles desenvolvem em cima da ferramenta e desenvolvem as funcionalidades que eles precisam dentro da ferramenta. Isso evoluir dentro das necessidades deles a solução para adequar às necessidades que eles tinham. E tudo isso foi feito através de acordos de cooperação técnica, né? Sempre um dos pilares do sistema foi a cooperação entre os órgãos para que ele pudesse funcionar. E nisso tudo, na época da implantação, existia um comitê interinstitucional que realizava as análises que eram feitas, formado por Defensoria, Ministério Público, analisava o que precisava ser evoluído, o que precisava ser implantado dentro dos serviços. A implantação, e assim, a implantação, a inovação, né? A gente, após finalizar a implantação, o sistema evoluiu muito. E aí começaram a se perceber vários ganhos que a gente teve do fato da gente estar indo para uma inovação, para um sistema de processo eletrônico. Então, foi criado, por exemplo, em 2015, o NACOM, que é o Núcleo de Apoio às Comarcas, que foi uma das revoluções que teve com o processo eletrônico, que era uma unidade que podia atuar no estado inteiro, estando lotada em Palmas. Então, funcionava como uma secretaria de apoio para todas as unidades judiciais do estado, e ela era embasada e fixada aqui em Palmas. Então, remotamente, eles trabalhavam em todos os processos de Araguaína, de Gurupi, de todos os processos do estado. Com isso, também evoluiu-se para secretarias unificadas, né, que são secretarias hoje que fazem cumprimento de atos processuais do estado inteiro. A gente tem 3 polos, que tem a CPE Sul, Norte e Central, que cumprem os atos processuais dessas regiões do estado inteiro, todas centralizadas num único local. Isso ganha em produtividade, em padronização do serviço, e tudo isso só é possível com o sistema de processo eletrônico, né? Processos físicos não teriam como a gente estar tramitando esses processos de um lugar para o outro. A integração institucional completa, então o sistema ele integrava, como eu falei, desde a delegacia até a proposição pelo Ministério Público. O processo tramitava diretamente entre delegados e Ministério Público, né? Então isso foi um ganho muito grande também. E a justiça colaborativa, né? Ela conectou toda a justiça do Estado, uniu Defensoria, Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público, todos em prol de um único sistema de justiça para fazer aquilo funcionar. Tá? E essa colaboração entre todos os órgãos, ela virou um caso de sucesso nacional. Hoje, o sistema EPROC, né, ele é formado por uma comunidade que é formada de 14 tribunais. Né? Então, em 2017, nós tivemos a entrada do STM, o Tribunal de Justiça do Tocantins apoiou essa implantação lá no STM. Né?
Em 2018, o TRJ do Rio Grande do Sul e o TRF2, que é o TRF do Rio de Janeiro, né, Rio de Janeiro e Espírito Santo, entraram no sistema. Em 2019, o TJ de Santa Catarina entrou. Em 2020, aí a gente teve, em 2020, o Tribunal de Justiça do Tocantins ele ainda estava numa versão local. A gente desenvolveu o nosso sistema aqui desde 2011, e aí em 2020, esse movimento de expansão do EPROC, o TRF4, que é o tribunal de origem do sistema, convidou o Tribunal de Justiça do Tocantins para entrar na versão nacional, e em 2020 a gente entrou para essa versão nacional do sistema que é hoje. Então hoje a gente faz parte de uma comunidade que é um único código para o sistema no país inteiro, né? Em 2023 o TRF6, que é o TRF de Minas, que foi recém-criado, entrou também para o sistema. E em 2024 a gente teve a entrada do TJ de São Paulo, TJ Minas, TJ Rio e TJ Acre. O interessante é destacar que TJ São Paulo, Minas, Rio e Rio Grande do Sul, eles fazem parte dos 5 maiores tribunais do país, né? Então a comunidade hoje conta efetivamente com esses 5, que são os 5 maiores, e com a entrada do Tribunal de Justiça da Bahia, que é o 4º maior, fecha também todos os 5 maiores estados estão dentro utilizando o sistema EPROC. Então, em 2025 a gente está implantando o EPROC no Tribunal de Justiça da Bahia, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Alagoas, e agora entrou Paraná e Espírito Santo. Ao todo vão ser 19 tribunais, né? Porque ainda tem não está aqui, mas tem os tribunais de justiça militar, que também estão nesse escopo, e a Turma Nacional de Uniformização. Então, são 19 tribunais que vão fazer parte da comunidade EPROC, que desenvolvem e evoluem o sistema. E o sistema ele é formado por um código único e um compartilhamento único de modelo de desenvolvimento, que eu vou falar agora, né? Com essa entrada desses tribunais, passou-se a um modelo de gestão colaborativa, tá? O TRF4, tendo a entrada de todos esses TJs, todos esses tribunais federais, viu a necessidade de fazer uma gestão colaborativa da solução. Então, o TRF4 é o coordenador dessa gestão colaborativa, tá? Todos os tribunais fazem desenvolvimentos na solução, então todos os tribunais contribuem com desenvolvimentos, cada tribunal é responsável pelo desenvolvimento de uma determinada feature, de uma determinada alteração, correções de erros, né? E a evolução é coordenada para uma evolução contínua do sistema entre todos esses TJs, todos esses tribunais federais. Então, quais são os resultados práticos que a gente tem com essa governança colaborativa? Uma integração principalmente rápida das normativas do CNJ. Então, as normativas do CNJ são rapidamente atendidas hoje em dia. Os tribunais desenvolvem as soluções para as normativas e todos eles compartilham as soluções. A solução coletivas para os problemas comuns. Os tribunais têm muitos problemas que são comuns a eles, e aí um propõe uma solução e os outros aproveitam daquela solução que foi feita, né? E a redução de custos e retrabalho, né? Não tem mais, como existe uma coordenação desse desenvolvimento, esse desenvolvimento ele é coordenado, são feitas reuniões mensais, né? Mensais não, quase bimestrais. São feitas reuniões que são coordenadas pelo TRF, então cada tribunal sabe o que o outro está desenvolvendo e não há sobreposição de trabalhos sendo feito dentro dessa gestão, tá? E qual que é a ideia de expansão que a gente tem no nosso roadmap, né, da evolução do sistema? A inteligência artificial já está bem avançada e bem iniciada dentro do projeto. O TJ do Rio Grande do Sul é um dos tribunais que lidera esse desenvolvimento de inteligência artificial, e a gente vai começar a implantação da solução deles aqui agora em 2025 e 2026. Então a gente vai implantar a ferramenta Gaia que eles desenvolveram. O TJTO está como um dos agentes multiplicadores dos novos tribunais. Então a gente está, daqueles tribunais que a gente está
que estão implantando em 2025. O TJ Tocantins está apoiando na implantação do TJ de Alagoas, Bahia, Sergipe, Paraná, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Né? Eles vão entrar em produção agora no final do ano, vão começar a distribuir os seus primeiros processos agora no final do ano. E um dado interessante é que, com a implantação desses novos tribunais, 70% dos casos novos de processos do país vão estar tramitando dentro do sistema EPROC. Então, o sistema EPROC vai virar, não o maior em quantidade de tribunais, mas o maior sistema em quantidade de número de processos dentro do país. Tá? E, então, a ideia assim, dessa apresentação rápida que eu fiz aqui para vocês é passar a ideia de que, quando tribunais compartilham tecnologia, multiplicam justiça, né? O EPROC não é apenas um sistema, é um ecossistema colaborativo que prova que a inovação no judiciário só é possível com diálogo, cooperação e visão de futuro. Muito obrigado.